Então, nesse terceiro bloco da nossa aula prática 1, nós vamos reinicializar o simulador. Na sequência, nós vamos criar dois processos iguais, dois processos do tipo CPU bound. E na janela de gerência de processos, especificamente aí no bloco de controle de processos, nós vamos observar as informações sobre o contexto de software e as informações sobre o contexto do hardware dos processos criados. A ideia é refletir sobre quais as informações do bloco de controle são informações estáticas ou informações dinâmicas, e quais fazem parte do contexto de software e do contexto de hardware do processo em execução. Vamos executar o simulador. Estou aguardando carregar. Então, eu vou aqui na tela de criar processos, vou criar dois processos iguais, não vou alterar a prioridade, simplesmente eu vou dar um criar e eu tenho os dois processos. Vou clicar em um dos processos e vou clicar em bloco de controle para eu visualizar essas informações sobre os processos em execução. Então, ele vai abrir para mim aqui uma outra janela, que é a janela do bloco de controle, onde eu tenho algumas informações sobre o processo em execução. No caso, eu estou visualizando informação sobre o processo identificado por 234487, que é o primeiro processo do tipo CPU bound na cor verde, mostrada na janela de gerência de processo. Então, quais dessas informações são informações estáticas e quais são informações dinâmicas? Então, eu tenho que a prioridade é uma informação estática, ela não altera. Eu tenho que a quantidade de frames que esse processo ocupa também não altera, pelo menos nessa política estabelecida para esse sistema operacional simulado. E eu tenho o tempo de criação, que também não se altera, que também é uma propriedade estática desse processo em execução. Consequentemente, o estado do processo, o tempo de utilização da CPU e o PC é o registrador que faz o acompanhamento do processo em execução, esse se altera, não é um único registrador disponível para acompanhar os processos em execução. Então, consequentemente, aqui, o que eu tenho como informação do contexto de software e o que eu tenho como informação do contexto de hardware? A prioridade, o estado, tempo de criação, tempo de uso de CPU, são informações que fazem parte do contexto de software. Aí eu tenho a informação de memória, quantos quadros de memória ele ocupa, e por último, qual é o registrador que faz o acompanhamento desse processo. Então, consequentemente, o PC, o registrador, é uma informação que faz parte do contexto de hardware e não do contexto de software, que também vocês puderam acompanhar na aula teórica. Então é isso que a gente consegue visualizar por meio do bloco de controle de processos, simulando, nesse exemplo, dois processos iguais, dois processos do tipo CPU bound.